Existem mais células nervosas e conexões no seu cérebro do que estrelas na Via Láctea. Se você decidisse contá-las, levaria 3.000 anos. Para facilitar, você tem cerca de 100 bilhões de neurônios. O cérebro não sente dor propriamente dita. Ele tem um centro de dor, mas não tem receptores de dor em si. Quando sua cabeça dói, você sente isso por causa dos nervos, tecidos e vasos sanguíneos ao redor do cérebro. A memória RAM, ou memória operacional, é uma coisa essencial de que precisamos para realizar quase todas as atividades diárias, incluindo conversas básicas, navegar na internet e até acariciar o cachorro. Nossas memórias mais fortes e emocionantes são muitas vezes falsas. A memória central nos dá confiança para acreditar que nos lembramos de tudo, mesmo que a memória dos detalhes seja criada em nossas cabeças. Quando rimos, pensamos, olhamos para algo, sonhamos, nos movemos ou fazemos outra atividade com o nosso corpo, pequenos sinais elétricos e químicos circulam entre os neurônios ao longo dessas conexões. Com isso, os neurônios produzem e enviam mais informações do que todos os telefones do mundo. Você está sentado em algum lugar ao ar livre e um inseto pousa na sua perna. Sua pele tem neurônios sensoriais e eles enviam rapidamente a mensagem ao seu cérebro a uma velocidade impressionante de 193 km por hora. O cérebro envia de volta a mensagem à sua perna para sacudir o inseto. E a velocidade a que essa informação viaja é ainda maior, 320 km por hora. Nosso cérebro pode armazenar apenas 7 bits em sua memória de curto prazo. Nem tente comparar seu cérebro com a capacidade de um celular, nem mesmo que você tinha em 2005. É por isso que você não consegue memorizar um número de telefone. Nossa memória de curto prazo funciona como uma lousa. Você pode obter algumas informações, mas mais cedo ou mais tarde fica sem espaço. Para verificar a capacidade da sua memória operacional, tente este teste. Peça a um amigo que escreva uma lista de 10 palavras e leia para você. A maioria das pessoas se lembra de 7 itens da lista, ou menos. A sinestesia é rara. É quando as pessoas conseguem saborear música ou ouvir cores. Apenas uma a cada 2.000 pessoas, ou 0,05% da população, tem essa habilidade especial. Os 5 sentidos básicos são paladar, tato, visão, audição e olfato. Mas as pessoas têm mais sentidos do que isso. A propriocepção é quando seu corpo está ciente de suas partes e de sua posição, mesmo que você não as veja. Tipo, seu braço está atrás das costas e você sabe que ele está lá. Se você fosse um polvo, não saberia, porque essas criaturas não sabem que seus braços existem se não puderem vê-los. A termocepção é a sua capacidade de sentir a temperatura. Equilibriocepção é a sensação de equilíbrio. Você também tem nociocepção, o que significa que pode sentir dor. Depois, a cronocepção. É assim que você pode sentir o tempo passando. Existem ainda mais sentidos encontrados no reino animal, como a eletrorecepção e a magnetorrecepção. Mas as pessoas não os têm. Você não pode recuperar uma memória por si só. Quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava vestindo na outra semana, você vai se lembrar de outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde o viu, coisas sobre as quais estava falando. O hipocampo é a parte do seu cérebro que armazena memórias. Ele geralmente as guarda juntas, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento cerebral. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há um atraso de uma fração de segundo nesse processo. Isso significa que seu cérebro obtém a mesma informação 2 vezes e a processa como o evento que aconteceu antes. Ele também pode criar uma ilusão de queda. Uma das teorias é que quando você está cochilando, seu cérebro vê o relaxamento de seus músculos como um sinal de que você está com problemas e realmente caindo. Então, ele envia sinais para os músculos para protegê-lo, ficando tenso. Você pode ver fisicamente o seu nariz, mas o cérebro escolhe ignorá-lo. Caso contrário, isso atrapalharia sua visão. Além disso, ele ficaria fora de foco. O congelamento do cérebro é uma dor de cabeça também conhecida como cefaleia do sorvete. É assim que seu cérebro diz para você desacelerar e talvez parar de comer algo que seja muito frio. As pessoas geralmente precisam de 7 minutos para adormecer. Esse tempo fica mais curto se você acabou de fazer uma refeição grande e saborosa. As pessoas costumavam sonhar em preto e branco muito mais do que hoje.
Isso acontecia porque elas assistiam à TV em preto e branco. Cerca de 12% das pessoas não conseguem sonhar colorido hoje em dia. Todos os seus músculos relaxam ao mesmo tempo, logo após você adormecer. Seu cérebro pensa que você está prestes a cair e envia sinais rápidos para todos os seus músculos para despertá-los. É por isso que, às vezes, parece que você está literalmente caindo. O espasmo hípnico é uma contração que você pode sentir ao adormecer. Ele é um movimento muscular abrupto que ocorre durante a fase do sono não REM. Se você dorme, isso não significa que todo o seu corpo dorme. Na verdade, às vezes, seu cérebro precisa trabalhar ainda mais quando você está dormindo. Ele precisa processar toneladas de dados e informações, o que geralmente leva muito tempo. Quando você acordar, terá esquecido 50% do seu último sonho. Depois de 10 minutos, não vai se lembrar de 90% dele. Quando você cora, o revestimento do estômago fica vermelho junto com o rosto. Isso acontece porque seu sistema nervoso simpático causa um aumento do fluxo sanguíneo por todo o corpo. Seus folículos pilosos têm os mesmos receptores que suas vias nasais. É por isso que seu cabelo também pode detectar cheiros. O sândalo pode te ajudar a desenvolver esse superpoder. O nariz definitivamente descansa bem enquanto você dorme. Surpreendentemente, seu olfato se desativa à noite. Você nem iria se incomodar se houvesse um cheiro realmente terrível no seu quarto. Sem comentários. Quando você envelhece, seu cérebro diminui gradualmente de tamanho. Aos 75 anos, ele está muito menor do que aos 30 e começa a diminuir aos 40. Acontece com todos, e isso não afeta a sua força mental de forma alguma. Não importa o quanto você tente, nunca será capaz de fazer cócegas em si mesmo. É porque seu cérebro prepara o corpo para fazer cócegas e ajuda você a evitar a típica reação de riso. Desculpe pela reação. Reconhecemos apenas as cores roxo-azul, verde-amarelo e amarelo-vermelho. Todo o resto é uma combinação dessas três. É impossível calcular quantas dessas combinações o olho humano vê, porque cada pessoa tem pequenas diferenças de visão, mas é cerca de 1 milhão de combinações em média. Está vendo? Atenção! Seu crânio não é apenas um único osso. Na verdade, ele tem 28 ossos diferentes, muitos dos quais são fundidos para proteger seu cérebro. Os músculos mais fortes do seu corpo não estão nos seus braços ou nas pernas. Eles ficam na sua cabeça. O masseter é o principal músculo responsável pela mastigação e precisa ser o mais forte para você comer normalmente. E sabe aqueles músculos que permitem movimentar as orelhas? Eles são os temporais, localizados acima das suas têmporas. Eles também te ajudam a mastigar os alimentos. Temos 2 músculos muito rápidos que controlam o fechamento da pálpebra. Na verdade, são os músculos mais rápidos do nosso corpo. Os olhos são frágeis e precisam de proteção, então o reflexo que os protege precisa ser tão rápido quanto um raio. Esses músculos podem fechar as pálpebras em menos de 1/10 de segundo. Nosso corpo é feito de poeira estelar. Sério? Os elementos mais complexos do nosso corpo só puderam surgir através das supernovas. As primeiras estrelas eram apenas pedaços gasosos que se juntaram e, em algum momento, iniciaram um processo de combustão. Isso finalmente levou a uma reação nuclear em seu centro. As estrelas que estavam lá logo após o Big Bang eram mais de 50 vezes maiores do que o nosso Sol é agora. Dentro delas, havia um processo constante de fabricação dos elementos, e aquelas grandes estrelas estavam queimando seu combustível mais rápido. A maioria dos elementos do corpo humano foi formada nessas estrelas ao longo de bilhões de anos. Então você pode dizer mesmo que parte de você é imortal. Legal, né?